Entramos na segunda semana de conflito entre Israel e Irã. Além das trocas de bombas de um lado e de outro, mísseis e assim por diante, a verdade é que não houve nenhuma grande disrupção nem em Israel, nem no Irã, e muito menos na infraestrutura core de petróleo do Irã, que poderia levar a um aumento significativo do petróleo. Se você olhar bem, o petróleo saiu das mínimas do ano e voltou para os níveis que estava ali no começo do ano, perto de abril, quando começaram as tais tarifas recíprocas. E a verdade é que o petróleo e as commodities em geral não tinham se recuperado, assim como se recuperaram vários ativos financeiros, inclusive os índices de ação pelo mundo. Então, esse conflito está seguindo mais ou menos um padrão dos conflitos pelo mundo que não tem relação com a disrupção de fornecimento de petróleo. Muitos disseram que o Irã poderia, em algum momento, fechar o Estreito de Hormuz, por onde passa 30% da produção de petróleo global, mas por enquanto isso não aconteceu. Também se esperava que Israel pudesse, para forçar uma troca de regime, atacar diretamente os postos de produção de petróleo, as refinarias e mesmo os portos pelos quais essa produção é escoada, o que por enquanto também não aconteceu. Houve até explosões em um armazém de petróleo, o que causou imagens para a TV, mas a verdade é que mesmo isso teve pouco impacto. E até o petróleo parece estar se acomodando ali na região de 70, 75 dólares. Essa até é uma notícia ruim para os banqueiros centrais. Aliás, vários dos bancos centrais se reuniram nessa semana. A maioria deles manteve as taxas de juros constantes, com exceção do Banco Central do Brasil e também deu a entender, pelo menos pareceu dar a entender, que o Fed vai cortar juros 2 vezes nesse ano ainda. O mercado já estava esperançoso de que o Banco Central dos Estados Unidos iria cortar juros 2 vezes esse ano, e isso parece estar se consolidando pelo dot plot e pelo próprio discurso, embora o Powell não tenha soado nem um pouco mais dovish do que nas últimas reuniões. Aliás, até pelo contrário, ele pareceu marginalmente mais hawkish. Isso não foi suficiente para disruptar o mercado de nenhuma maneira. Na parte do Banco Central brasileiro, o que nós vimos foi o Banco Central subir a taxa de juros para 15%, maior número desde 2006, mas a mensagem foi de que, por enquanto, o ciclo parou. E isso eu acho que já é suficiente, não para sinalizar que não vai subir de jeito nenhum. O Banco Central sempre tenta manter alguma flexibilidade, mas eu diria que o plano do Banco Central era levar para 15% e manter a taxa de juros por aí até o final do ano e, se possível, começar a cortar logo do início do ano que vem. Isso traria algum evento, talvez, que pudesse influenciar positivamente a eleição em favor do governo atual. O governo atual que, aliás, pesquisa mostra que está mais e mais impopular e que tem pouquíssimas chances no pleito de 2026. A minha avaliação é que o governo está indo de mal a pior e não parece ser só a minha avaliação, parece ser também a avaliação do Congresso. Um governo, para ter apoio no Congresso, precisa, antes de tudo, ter expectativa de se manter no poder. E essa expectativa parece estar ruindo, assim como a base do governo no Congresso. Tanto assim que o governo enfrenta enorme dificuldade para aprovar as medidas de compensação do IOF e tudo indica até que
pelo menos por enquanto, não vai conseguir. Daí vai ter que pensar no que vai cortar. O governo tem feito muitas ameaças de que vai cortar emendas parlamentares. Aliás, eu diria que a única estratégia de negociação desse governo com o Congresso tem sido as tais emendas. Não, vou cortar, vou bloquear as emendas e tal. A verdade é que os deputados e senadores estão um pouco preocupados com isso, sim, mas eu acredito que estão mais preocupados em tirar ainda mais dinheiro do governo com essa dificuldade que estão impondo para aprovação dessas medidas. A princípio, isso também não surpreendeu o mercado, basta ver que o dólar está bastante comportado e que a bolsa não está ali muito longe das máximas. O que chama atenção é que nós não temos visto fluxo para small caps. O mercado até tem se mantido em patamares razoáveis, mas sem fluxo para small caps. O que está subindo dentro do mercado são as blue chips, e isso chama um pouco de atenção. De qualquer maneira, eu acredito que nós vamos ver alguma melhora, especialmente se essa avaliação de que nós estamos no pico dos juros se transformar em alguma coisa assim consensual, um consenso dentro do mercado. O problema é que a inflação está muito alta, em parte pela senha gastadora do governo, que por enquanto não tem conseguido cortar gastos. Aliás, o teto de gastos foi aumentado porque o governo queria gastar mais. E aí foi criado um novo arcabouço fiscal muito mal projetado que não para de pé. E com isso o governo está aí cada vez mais tendo dificuldade, sendo que, na verdade, a grande questão é que o governo brasileiro precisa desobrigar, desindexar e precisa desvincular as receitas, por exemplo, de impostos com gastos com saúde, educação e assim por diante. O problema é que precisa de muita vontade política para fazer isso e, por enquanto, não parece que esse governo vai fazer isso. Acredito que a solução só venha em 2026. Um outro dilema que o governo está enfrentando, que afeta diretamente o mercado e a economia, possivelmente até criando fragilidades importantes, é que o governo está enfrentando ali um dilema, se faz ou não leilões de reserva de energia. Esses leilões ocorrem para comprar energia no mercado antecipadamente para se caso for necessário. Esses leilões foram cancelados sob a perspectiva de que eles vão comprar energia reserva vai encarecer a conta de luz. O problema é que não ter reservas pode encarecer a conta de luz ainda mais se faltar energia, o que não é um prospecto assim muito difícil de imaginar. Se o governo está tomando ou não a decisão certa, eu acredito que não, mas nós só vamos saber mesmo no futuro. É muito importante que o governo faça esses leilões. Agora, por enquanto, parece que não vai fazer, tanto que os leilões foram cancelados. E, no geral, eu acredito que o mercado está reagindo à falta de grandes notícias que surpreendam, positivamente ou negativamente. Parece que as coisas estão meio rançosas, que tudo está mais ou menos ali parado por falta de trigger. Nos Estados Unidos, pelo menos teve a aprovação do Genius Act, que valida as stablecoins. Isso está trazendo aí grande apetite, inclusive para as ações da Circle no mercado americano, que teve um IPO recente. A Circle é um dos maiores emissores de stablecoins. E apesar de a imprensa tradicional estar tratando isso como possivelmente apenas stablecoins contra o dólar, atrelados ao dólar, ao euro, às moedas, a verdade é que num futuro próximo nós vamos ter mais e mais stablecoins
atreladas ao S&P, ao Nasdaq, à Tesla, à Nvidia, à Meta e a outras ações e ativos financeiros e não financeiros que vão ser negociados livremente no mundo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é uma grande revolução que traz, aliás, muita competição em relação às exchanges tradicionais, como a B3, New York Stock Exchange e outros. Então, na minha opinião, essa é uma revolução que está acontecendo já, e a verdade é que é muito positivo que, entre todo o caos no governo americano, algumas coisas estão sendo feitas que vão trazer inovação por bastante tempo. Inclusive, falando em inovação, eu tenho visto cada vez mais os CEOs das Big Techs, como Nvidia e outros, dando declarações de como a inteligência artificial vai criar novos empregos e novas oportunidades e etc. A verdade é que quem é honesto mesmo sabe. As vagas vão ser destruídas muito antes de que a economia possa criar novas oportunidades. Então, a verdade é que provavelmente nós vamos ver as taxas de juros estruturais no mundo caírem e provavelmente nós vamos ver uma onda de desemprego no futuro próximo. Quão próximo é difícil de dizer, mas parece que está cada dia mais próximo. É isso, até a semana que vem.